geração e para as gerações futuras que virão. 2 Timóteo 3:16, vai falar ali no verão. Carta de Paulo a Timóteo 3:16, a gente vai ler, mas daqui a pouco vai estar ali. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, Paulo, recomendando a Timóteo, ele usa primeiro uma palavra muito importante, que ele usa toda. E algumas pessoas, elas caracterizam as Escrituras como validando parte das Escrituras. Mas toda a Escritura, de acordo com Paulo, ela é inspirada por Deus. Não tem A, B, ou C, ou D das Escrituras que não foi inspirada por Deus, que não houve inspiração divina. De Gênesis a Apocalipse, toda ela foi inspirada por Deus. Então nós temos como um livro em mãos, 2 Timóteo 3:16, nós temos um livro em mãos que pode ser chamado de biblioteca, que se chama Bíblia ou biblioteca. São vários livros compilados que Deus deixou para nós, mas que todos eles são inspirados por Deus. Não foram escritos simplesmente por homens que pensaram, vamos escrever alguma coisa e validar pelos séculos, mesmo porque homens que escreveram, muitos deles nem se conheceram. Foram aproximadamente 40 autores que a Escritura teve, de pessoas para escrevê-los. Então nem todos eles se conheceram. Mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a harmonia que tem em toda a Escritura. Quando você lê Gênesis e você fica com dúvida, você começa a ler outros livros da Bíblia e você consegue compreender algo que está em Gênesis que você não conseguiu compreender. E assim toda a Escritura. Você lê uma parte, você lê em outra parte e você começa a ter compreensão daquilo que está escrito que você não consegue compreender em determinado livro. Porque toda a Escritura é inspiração divina. Não foram homens que escreveram por vontade própria. Pedro, o apóstolo Paulo, João e todos os outros não escreveram por vontade própria. Eles tiveram inspiração do próprio Deus. E a palavra inspiração aqui não é conforme a inspiração que nós conhecemos, Hoje eu estou inspirado, vou fazer uma declaração para minha esposa. Não é esse tipo de inspiração. Hoje eu estou inspirado, eu vou fazer uma música, eu vou compor uma canção. Não é esse tipo de inspiração. A palavra inspiração, ela tem como no seu original, fôlego. Parte da sua palavra inspiração tem como seu original de fôlego. Assim como Deus, ele soprou no homem, o homem passou a ser alma vivente, assim como Deus, pela sua palavra, ele falou e as coisas vieram a existir, assim também é as Escrituras. O Espírito Santo soprou e os homens escreveram. O Espírito Santo soprou e os homens, inspirados por Deus, escreveram. E Deus teve, irmãos, o cuidado de preservar toda a Escritura aproximadamente por 2000 anos de história. Tem muitas pessoas que acham que nós temos, a nossa geração descobriu o Evangelho. Nós somos a geração que descobriu o Evangelho. Não somos. Tem muitas pessoas que falam assim, agora eu tive uma revelação, assim surgiu muitas seitas, Eu tive uma revelação de Deus, como se deve agora servir, como se deve agora abrir uma igreja, como se deve adorá-lo. E nós não precisamos de novas revelações, porque nós já temos uma revelação do céu, que é a palavra de Deus. Nós temos uma revelação de Gênesis e Apocalipse que foi inspirada pelo próprio Deus, soprado nos ouvidos daqueles que assim escreveram, e eles escreveram, e Deus teve um cuidado de preservar esse livro e que chegasse em nossas mãos. Olha o privilégio que nós temos. Porque muitos dos que viveram antes de nós não tiveram esse privilégio de ter as Escrituras em mãos. Muitos dos que vivem também nos nossos dias atuais não têm o privilégio de ter as Escrituras
Se você vai para a Coreia do Norte, se você entra com uma Bíblia Sagrada, lá você é considerado um terrorista, simplesmente por ter um exemplar das Escrituras. Se você entra na China, num país comunista, você até pode ter uma igreja evangélica, mas que seja de acordo com os padrões que o governo comunista impõe. Então, nós temos, irmãos, um privilégio que Deus nos deu, que é a Sagrada Escritura. O problema de nós, irmãos, de muitos de nós, é o que nós fazemos com ela. É o que nós fazemos com esse privilégio. Eu queria que você voltasse à memória, há muitos anos atrás, quando você se converteu, o seu primeiro dia de conversão, né? Quando uma pessoa ela se converte, ela é chamada de novo convertido, ela é aquela pessoa que ela está em todos os cultos da igreja, né? É assim, sempre é assim. Ela está em todos os eventos da igreja, ela é a primeira pessoa a chegar, ela coloca água no bebedouro, ela está na porta recebendo os irmãos, ela está no condomínio da igreja, ela fica na salinha das crianças, ela faz tudo, principalmente ler as Escrituras. Lembra? Quando você se converteu há muitos anos atrás, você tinha aquela vontade de ler, e aquilo que você não compreendia, você tinha um caderno, né? Anotava no caderno ou rabiscava a Bíblia. Existem algumas pessoas que têm Bíblias rabiscadas, marcadas. Por quê? Porque estudava as Escrituras. Era prazeroso. Só que o problema, irmão, de muitos de nós é que a gente cresce. Né? A Bíblia diz que Samuel, ele chamou a atenção de Deus. Porque Samuel era um menino, mas que tinha prazer na presença do Senhor. Eli já era um sacerdote velho, a Bíblia chama ele de cego, de surdo. E Eli era uma criança, e Deus falou com ele. E o problema de nós, irmãos, é que muitos de nós crescemos. E a gente perdeu aquilo que nós tínhamos há muitos anos atrás, quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando nos convertemos ao Senhor, e éramos meninos. Meninos não em autoridade, mas meninos porque nós buscávamos mais e mais, ansiávamos mais pela presença do Senhor, mas crescemos. Eli cresceu. Ele não teve cuidado de corrigir seus filhos, né? Ofni e Finéias. E por conta disso, Israel, a arca do Senhor foi levada, Israel perdeu batalha, Eli morreu, caiu e morreu. Então, irmãos, o problema de nós é que nós deixamos de ser meninos. Meninos, eu volto a dizer, não em tamanho, né? Meninos que não sabem o que fazem, mas meninos porque quando nos convertemos ao Senhor, nós tínhamos paixão em buscar mais e mais no Senhor. Muitos de nós, às vezes, se a gente procurar as nossas coisas velhas que ficam guardadas em casa, a gente vai procurar aquela Bíblia bem antiga, a gente vai achar aquele caderno de anotação que nós tínhamos bem antigo, né? Que a gente fazia todas as anotações ali, né? Nem precisava de dicionário bíblico, nem precisava de Google, né? Hoje a gente vai tudo para o Google, né? Você tinha tudo anotado ali. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós crescemos. O que aconteceu? Que nós crescemos. Muitas coisas tomaram lugar. Aquele tempo que nós tínhamos quando convertemos ao Evangelho, nós tínhamos o primeiro amor, né? A própria palavra de Deus fala, lembra-te de onde caíste, e se arrepende, volta às práticas das primeiras obras, ou seja, do primeiro amor, volta àquelas práticas, por quê? Porque quando nos convertemos ao Senhor, o ventilador está tirando aqui as folhas, né? Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós tínhamos esse prazer. Aí o problema de nós, irmãos, tá ok, o problema de muitos de nós é que crescemos e as coisas tomaram conta de nós. Hoje nós temos entretenimento, e o entretenimento ele é um inimigo ferrenho da igreja, do povo de Deus. Nós temos entretenimento demais, né? Nós temos YouTube, nós temos Netflix, nós temos Amazon Prime, nós temos Globoplay, nós temos Disney Plus e por aí vai, né? Então você tem um acesso de coisas que você pode passar do seu tempo. E você tem uma série que tem aproximadamente 40 minutos, 1 hora. E você sentou no seu sofá, você fez aquele paldão de pipoca, você está comendo, assistindo a sua série.
É errado? Não é errado. Mas você passa 1 hora, você passa 2 horas, você passa 3 horas, porque tem um capítulo, você quer ver o outro, e assim vai, e você deixou de lado as escrituras. É assim que funciona hoje. Nós temos entretenimento demais. E a igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela não precisa de entretenimento. Ela precisa de escritura. Ela precisa da palavra que foi inspirada pelo próprio Deus. Não foi simplesmente, irmãos, um livro que a gente lê na escola, quando a gente está aprendendo história, e a gente leu histórias de quem descobriu o Brasil. Não é simplesmente um livro que conta a história do passado. Não é simplesmente um livro que conta a história dos nossos antepassados. Né? Eu fico imaginando no futuro, nas nossas crianças, né, quando crescer, aprendendo de história a eleição do ano que passou, né, essa disputa de eleição que nós temos aí com esses dois, o presidente atual e o antigo presidente. Eu fico imaginando o que vai ser nas escolas quando esses 2 anos passarem, nossos filhos estiverem grandes e estudando história. Eu fico imaginando o que será na sala de aula. Mas a Bíblia não é um livro que conta histórias de homens simplesmente. A Bíblia ela foi inspirada por Deus, irmão. Teve parte das escrituras que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo e entregou para o povo. Teve parte das escrituras que o próprio Senhor falou através de Cristo Jesus, quando Jesus estava no Sermão do Monte. Jesus estava entregando a palavra de Deus. Aquilo que Mateus escreveu, que Lucas escreveu, que Marcos escreveu, que João escreveu, foram palavras do próprio Deus. Eles não falaram de si próprios. A carta de Pedro fala que homens santos falaram da parte de Deus. Não falaram de si próprios. Aquilo que nós temos registrado aqui não são falácias de homens que falaram de si próprios, mas do próprio Deus. Eu fico, irmão, me perguntando quando é que nós perdemos aquela vontade de ler a Bíblia, que são palavras do próprio Deus. Do próprio Deus, do próprio Senhor. Porque nós perdemos. Muitos de nós, infelizmente, perdemos esse prazer. Não temos mais esse prazer de ler, e de ler, e de ler, e de meditar. Não temos. Porque, eu volto a dizer, porque nós crescemos. Crescemos e as coisas tomaram conta. Tomaram conta. A gente não consegue ficar, irmão, um dia sem internet. Não é verdade? Sendo sincero, a gente não consegue ficar um dia sem internet. Se falta luz, a gente fica sem ventilador, a gente fica sem tudo, mas a internet, porque quando falta luz, a gente fica caçando o sinal da operadora, né? Para ver se dá um sinal para a gente poder acessar a internet. Muitos de nós não conseguimos ficar um dia sem internet, mas muitos de nós, infelizmente, conseguimos ficar semanas sem estudar essa grande escritura. Aí qual é o perigo, irmãos, disso? O perigo é a geração que virá. O perigo são nossos filhos que vão crescer. O perigo, a gente fica falando assim, cara, a nossa geração, a geração que a gente vive hoje, é uma geração que se perdeu. A gente fala isso. Mas a gente se esquece que a geração é formada com a geração que passou, né? E a geração que virá, ela será formada pela geração que existe hoje. Ou seja, meus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus primos, seus sobrinhos, eles serão uma geração ensinada pela geração que é hoje. Então, se eu e você não temos como prioridade a Bíblia, a palavra de Deus, nossos filhos também não terão. Não terão. Se eu e você não tivermos como prioridade estudar a palavra de Deus, nossos filhos também não terão, porque eles nos acompanham. Nossos filhos, eles nos seguem. Né? Nossos filhos, eles olham para nós tudo que nós fazemos. E se seu filho assiste você gastando tempo só assistindo Globoplay, Netflix e YouTube ou tanta outra coisa que possa assistir, seu filho também vai perder tempo com essas coisas. Seu filho vai perder tempo com essas coisas. Mas se seu filho, ele vê você gastando tempo, que não se gasta tempo, né? Gastando tempo, entre aspas, com as escrituras, ele também vai se interessar nas escrituras. Olha o que Paulo diz em relação a Timóteo, no verso 14. A gente vai debruçar ainda sobre o texto que a gente leu. Paulo diz assim: tu, porém, Paulo falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Timóteo aprendeu a palavra de Deus. Timóteo ouviu das Sagradas Letras. E Timóteo cresceu.
mas ele cresceu saudável. Ele cresceu saudável. Olha o que Paulo diz: de que foste inteiramente, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância. Timóteo, irmão, aprendeu das Sagradas Escrituras desde quando ele era pequeno. Desde quando ele era pequenininho, Timóteo aprendeu. Timóteo via. E sabe das Sagradas Letras e pode tornar-te sábio para a salvação. Muitos de nós queremos ser salvos. Nós queremos ser salvos. Muitas pessoas que andam ali fora, elas também buscam salvação. Elas querem ser salvas. Mas só teremos salvação aprendendo das Sagradas Escrituras. O próprio Jesus falou: estudai as Escrituras, porque julgai ter nelas palavras de vida eterna. E são elas próprias que testificam de mim. Não é outro livro, irmãos, que testificam do Senhor. Não são outras coisas que testificam do Senhor e que nos abrem o caminho para a vida eterna. É as Escrituras, é a palavra de Deus. Aí muitos de nós, irmãos, que eu falo que não é errado, mas muitos de nós trocamos as Escrituras, sabe por quê? Por devocionais. Não tem aqueles livrinhos devocionais, uns são chamados de manancial, você tem cada dia de um mês, até o final do ano você tem uma porção ali. Muitos de nós trocamos as Escrituras por um simples devocional, ou por qualquer outro tipo de livro. É errado? Não é. Mas se você coloca como prioridade devocionais, outros livros, revistas ou qualquer outra coisa, como prioridade que você lê as Escrituras, é errado. Porque nós lemos devocionais, nós lemos livros, né? Hoje nós temos um acesso à biblioteca de livros bastante grande. E eu acho isso positivo. Porque quando eu era pequeno a gente não tinha, né? E hoje a gente tem acesso a bastante livros bons em formato digital. Você pode ler pelo seu telefone, pelo seu celular, pelo seu tablet. Ou você pode baixar em PDF, você pode imprimir pela impressora e você tem a ler. Mas quando nós éramos pequenos, não. Quando nós éramos pequenos, muitos livros que hoje eu conheço, eu nem sabia que existia quando eu era pequeno. Mas hoje nós temos um acesso à biblioteca de livros bons, de pregadores bons, de teólogos bons, livros que realmente nos aproximam à compreensão das Sagradas Escrituras. Mas se eu troco as Escrituras por esses livros, não vale de nada. Porque as Escrituras têm que ser prioridade na nossa vida. Por que, irmãos, as Escrituras? Elas têm que ter prioridade na nossa vida. Paulo vai dizer: toda a Escritura é inspirada. Primeiro ponto, porque ela é inspirada por Deus. Como nós falamos, ela não foi escrita simplesmente porque homens se juntaram em um concílio e falaram: olha, vamos escrever alguma coisa que vai ficar escrita aí por séculos, por 2000 anos de história, vai ficar escrita, as pessoas vão achar e elas vão ter acesso ao que nós escrevemos. Não. Primeira coisa porque nós temos que ter como prioridade as Escrituras é porque ela é inspirada. Inspirada por Deus. Segunda coisa é porque ela é útil. A Escritura tem seu valor. Ela não é um livro que perde o seu valor. Pelo contrário, ela tem valor desde a criação, como Deus falou com Adão, e ela tem valor desde o Apocalipse, que é o final de todas as coisas. Ela tem valor até os dias de hoje. As Escrituras ela tem valor até as próximas gerações que virão. Há muitos por aí que querem atualizar as Escrituras. Ela não precisa ser atualizada, porque ela tem o seu valor desde quando ela foi formada até o dia de hoje. 2000 anos de história e as Escrituras não perdeu o seu valor. Ela tem o seu valor. Valor para quê, irmãos? Ela é útil para o ensino. A Bíblia ela é útil, ela tem o seu valor porque ela nos ensina. As Escrituras nos ensinam sobre o quê, irmãos? Paulo vai dizer que se ele não soubesse pela lei que cobiçar era pecado, ele não saberia que cobiçar era pecado. Então as Escrituras ela tem valor para nos ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E o problema de muitos de nós é que nós fazemos o contrário do que o Salmo 1 diz, né? É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitos de nós deixamos as Escrituras de lado para dar ouvido aos conselhos que os ímpios têm para nos dar. É assim que funciona hoje. Muitos de nós não temos mais como prioridade as Escrituras algo para nos ensinar.
Mas ela, as Escrituras, ela tem o seu valor, porque ela é útil para nos ensinar. Para nos ensinar. Existem pessoas na história que educaram seus filhos pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Existem pessoas registradas na história, principalmente, não sei se o irmão já ouviu falar do movimento puritano, acredito que pode já ouviu falar, que eram pessoas que ensinavam seus filhos pelas Escrituras. Eles não tinham outros livros. Foram pessoas que deixaram muitos escritos, muitos livros. Mas os primeiros contatos que os filhos dessas pessoas tinham eram as Escrituras. Então elas aprendiam a ler através das Escrituras. Então as Escrituras, irmãos, ela é útil para ensinar sobre tudo. E principalmente, irmãos, sobre a nossa condição caída. Principalmente, irmãos, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Principalmente, irmãos, para o nosso destino final. Existe aí uma discussão até os dias de hoje. Para onde o homem vai? E as pessoas não têm resposta, mas a Escritura tem resposta. Só existem dois caminhos. O homem vai para o céu se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como seu Salvador. O homem vai para o inferno se ele rejeitar a obra que Cristo fez no Calvário. Então só existem dois caminhos. E as Escrituras ensinam sobre isso, mas nós não queremos nos agarrar naquilo que as Escrituras ensinam. Aí muitas pessoas falam, irmãos, qual é o propósito de estarmos aqui? Por que nós existimos? Para onde nós vamos? Existe vida após a morte? As Escrituras ensinam sobre todas essas coisas. Primeira finalidade pela qual nós existimos é para glorificar o nome dele. É para darmos glória ao nome dele. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que foi formado é simplesmente para dar glória e glorificar o nome do Senhor. A Bíblia ainda continua, irmãos, ela é útil para ensinar, mas ela também é útil para repreender. Né? Ela é útil para repreender. Saul foi repreendido por Samuel. Quando Saul pega lá dos animais, ele vai oferecer sacrifício que ele não poderia fazer, porque era só o sacerdote que oferecia. Quando Samuel vê aquela cena, Samuel fica desesperado. Que loucura é essa que você fez? Ele foi repreendido por Samuel. E a palavra de Deus, irmãos, ela também é útil para nos repreender. E existe hoje, nos dias de hoje, uma frase que muitos de vocês conhecem. E muitos de vocês se agarram nessa frase. Não julgueis para que não sejam julgados. Né? Totalmente usada fora do seu contexto. Porque a própria Escritura diz, irmãos, que nós devemos sim julgar segundo a reta Escritura. Segundo a reta justiça. Porque a palavra de Deus ela é útil para a repreensão. Ela é útil para a repreensão. Quando Jesus usa lá, não julgueis para que não seja julgado, é quando nos colocamos como acima do nosso irmão. É quando nos colocamos como juiz do nosso próximo. É quando nos colocamos sendo perfeitos e o nosso próximo imperfeito. Mas se eu e você, pelas Escrituras de Deus, vemos que o seu irmão está em pecado e você pode repreendê-lo pelas Sagradas Escrituras e trazê-lo de volta ao caminho, você deve fazê-lo. Você deve fazê-lo. Samuel fez com Saul. Samuel poderia muito bem ver aquela cena de Saul e aplaudi-lo. Né? Porque a gente não pode julgar, porque não julguei para que não seja julgado. Samuel poderia muito bem ver aquela cena e aplaudir Saul. Obrigado porque eu me atrasei e não deu tempo de vir para poder oferecer o sacrifício, mas obrigado porque você se antecipou e fez o sacrifício. Samuel não fez isso. Samuel repreendeu Saul. E teve consequência. Samuel falou que o reino de Saul passou. O reino de Saul foi dado agora para outro. E nós sabemos que quem herdou o reino foi Davi. O rei segundo o coração de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é útil para nos repreender. Então não fique chateado, magoado quando um pastor, quando um irmão que não quer se colocar acima de você, mas com toda humildade, com toda piedade, vem te falar algo que você está errado, mas mostrando nas Escrituras, querendo te ensinar, não fique magoado. Nós não somos meninos para ficar magoados. Pelo contrário, é útil quando alguém vem para nós e nos apresenta as Escrituras e nós realmente olhamos para as Escrituras e reconhecemos que estamos errados. Porque a Escritura, ela nos guia ao caminho que conduz ao céu. Mas a Escritura também, irmãos, ela é útil porque ela
ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. A Bíblia, irmãos, ela nos corrige. Ela nos corrige. Se você está errado, se você está no erro, a Bíblia ela te corrige. Depende se você vai aceitar a correção ou não. Né? A Bíblia ela nos corrige. Quando ninguém peca sabendo que não está pecando. Pelo menos aqueles que tiveram acesso às Escrituras. Né? Pelo menos aqueles que têm acesso a mensagens, a pregações, né? A uma série de pregações que nós temos aí disponível no YouTube, ou seja, outras plataformas. Os brasileiros, por exemplo, não tem desculpa para dizer que peca sem saber que está pecando. Pelo contrário, nós pecamos, e até mesmo aqueles que não têm acesso às Escrituras, quando cometem algo de errado, eles sabem que está errado. Porque Deus colocou o senso de justiça dentro de nós. Né? A criança, quando ela comete errado, a primeira coisa que ela faz, quando ela faz coisa errada, ela olha para o pai e para a mãe. Não é assim? Ou para o avô, ou para a avó, ou para o tio, para a pessoa que está em autoridade ali diante dela. Quando ela comete algo errado, a primeira coisa que ela faz é olhar para o pai, ou para a mãe, ou para o tutor que está lá cuidando dela. Nós somos da mesma forma. Nós cometemos coisas erradas sabendo que aquilo é errado. Agora, as Escrituras elas servem para nos corrigir. E depende de nós se nós vamos aceitar a correção que as Escrituras nos dão ou não. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela diz que Deus ele nos exorta. O nosso Deus ele nos açoita com a palavra, com a sua própria palavra. Né? Não é açoitar com um pedaço de cinto, ou, né, para quem aí passou por essas situações quando era pequeno com seus pais. Não é açoitar com um pedaço de cinto, um pedaço de uma vara, não é esse tipo de açoite. Deus nos açoita com a sua palavra. E eu falo para você, dói mais do que um cinto que o pai bate quando a gente é pequeno. Dói. Porque a palavra de Deus ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela confronta. Confronta. A palavra de Deus, irmãos, ela confronta, e nós sabemos quando a palavra de Deus está nos confrontando. Nós sabemos quando a palavra de Deus está mostrando o nosso erro. E o problema de muitos de nós é que nós fechamos os olhos para aquilo que as Escrituras estão nos apontando e continuamos praticando o nosso erro. Nosso erro. Quer saber um dos maiores erros que nós cometemos hoje e sabemos que estamos errados, mas nós não abrimos mão, é o que nós falamos no início. Crescemos e deixamos as Escrituras de lado pelo nosso entretenimento. Deixamos, irmãos, as Escrituras de lado por todo tipo de outras coisas. Porque, irmãos, nós trabalhamos 8 horas por dia, existem pessoas que trabalham 12 horas por dia, existem pessoas que trabalham mais de 12 horas por dia. Aí nós falamos que não temos tempo, mas nós temos tempo. A frase não temos tempo, ela pode ser trocada por eu não quero, ou eu não gosto, ou eu não tenho prazer. Porque nós temos tempo para mexer nas redes sociais e qualquer outra coisa, nós temos tempo. Né? Se nós não temos tempo para ler as Escrituras por conta do trabalho, nós também não teríamos tempo para acessar a rede social, não é verdade? Então existe algo que não bate aí. Se nós não temos tempo para poder estudar as Escrituras, nem pelo menos para ler um versículo por dia, que é pouco, né? Se nós não temos tempo para isso, mas temos tempo para acessar a rede social, alguma coisa não pode. Porque as horas são as mesmas, para você ler e para você acessar a rede social. Agora, o problema de muitos de nós é que nós temos como prioridade a rede social. Nós temos como prioridade o nosso entretenimento. Eu não posso deixar perder o capítulo da série que eu assisti. Eu tenho que terminar, eu tenho que finalizar. Eu não posso deixar de assistir o filme lançamento que foi lançado, eu tenho que assistir. Eu não posso deixar, eu cheguei cansado do trabalho, eu tenho que ter tempo com minha esposa, tempo com meu filho, a gente vive nesse dilema, né? Eu tenho que ter tempo com meu filho, tempo com minha esposa, passe tempo com eles, com a Sagrada Escritura do lado. Irmãos, antigamente não era assim. Antigamente existia um culto doméstico. Lembra, pastor? Tinha um culto doméstico, hoje não tem mais. Apresenta um pai que faz um culto doméstico com seus filhos. É difícil, eu não gosto de generalizar que é 100%, mas é muito difícil hoje. Existia um culto doméstico nos lares dos evangélicos de hoje. Seja batista, assembleia, presbiteriano, seja qualquer denominação. É difícil nos dias de hoje ter um culto doméstico. Não tem.
Então você quer passar tempo, você trabalhou muito, você chegou cansado do trabalho, quer passar tempo com a sua esposa, porque a gente vive nesse dilema. Eu tenho que ter tempo com meu filho, tenho que ter tempo com a minha esposa. Passe tempo com eles, com a Bíblia do lado. Passe tempo com eles estudando a Sagrada Escritura, orando juntos, meditando na palavra de Deus juntos. Se a gente, irmãos, fizesse o contrário, né? Gastando aí 1, 2, 3 horas lendo as Escrituras e meia hora só assistindo uma série da Netflix, um episódio, e no outro dia você mais meia hora assistindo o episódio, o quão grande nós seríamos? Consegue imaginar o quão grande nós seríamos? O quão grande a igreja de Cristo hoje seria? Porque muitos de nós hoje, muitos dos evangélicos de hoje, eles buscam avivamentos, né? Para quem estudou a história dos avivamentos, dos grandes avivalistas, como John Wesley e grandes outros avivalistas, muitos dos evangélicos hoje buscam grandes avivamentos como eles viveram e eles presenciaram. Mas a gente não consegue abrir mão, irmãos, do nosso entretenimento. Não vai haver avivamento. Não vai. Muitos de nós, sabe muitos de nós que a gente faz? A gente passa a semana toda, né, assistindo Netflix ou qualquer outro tipo de coisa, sem pegar as escrituras e nem dobrar o meu programa. Aí quando a gente vem para o culto, o cara assistiu o culto todinho, ele foi lá para fora e fala: eu não gostei do culto. Não é assim que funciona hoje? Eu não me agradeço do culto. Mas é claro que não. O culto não te agrada mesmo. O culto não agrada. Há muitos de nós, o culto hoje não agrada. Nós esquecemos, irmãos, que o culto não é para agradar a gente. O culto é para Ele. Nós estamos aqui para Ele, não é para nós. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. E só isso. Quando os sacerdotes iam no templo lá oferecer sacrifício, não era simplesmente por conta do pecado do povo de Israel, era para Ele. Era para que Ele se agradasse e Ele perdoasse o pecado do povo. Quando Paulo recomenda lá que a igreja tivesse salmos, hinos e cânticos espirituais, não era para entretenimento do povo, não era para que a igreja de Éfeso, de Colosso, ficasse feliz por conta dos hinos cantados. Não, era para que agradasse a Ele. Porque quando nós viemos aqui, a gente vem para agradar a Ele e não para nos agradar. Mas nós não conseguimos mais sentir esse tipo de prazer porque a gente passa uma semana assistindo qualquer outro tipo de coisa, nos alimentando de qualquer outro tipo de coisa, e a gente não se alimenta da palavra de Deus. Lógico que a gente não vai se agradar do culto. Lógico que a gente não vai se agradar daquilo que foi falado. Lógico que a gente não vai se agradar daquilo que foi cantado. Não vai. Aí, eu volto a dizer que o problema, o perigo que nós temos de não estudar nas Escrituras é as gerações que virão. São nossos filhos que crescerão. Porque eles nos acompanham, eles nos têm como exemplo, e se eles não nos veem estudando as Escrituras, eles também não vão estudar. Aí muitos de nós entregamos essa responsabilidade para quem? Para o pastor da igreja, ou para a tia da salinha, não é? Ou a gente deixa para aprender na escola dominical. Você não vai aprender na escola dominical. Não estou fazendo apologia para acabar com a escola dominical, não é isso. Mas você não vai aprender na escola dominical. Você vem aqui simplesmente para você reforçar aquilo que você já aprendeu em casa. Ou simplesmente para tirar dúvidas daquilo que você aprendeu em casa. Né? Nós estamos aí estudando o livro de Gênesis, e você leu, estudou, não entendeu, aqui você tira as suas dúvidas. É assim que funciona na escola dominical. Não é para a gente virar expert na Bíblia, na escola dominical, se eu não estudei em casa, se eu não leio em casa. Não é? A tia da salinha, ela não vai fazer milagre com seus filhos, não vai. Se você que é pai e mãe, não ensina. Né? Existe uma responsabilidade que Deus deu para nós, está lá no Deuteronômio, que o próprio Deus fala: olha, ensina os vossos filhos ao vocês andarem com eles, ao vocês deitarem, ao vocês levantarem, coloca nos lugares da porta. Há uma série de exigências que Deus faz. Para quê? Para que não saia da mente das crianças, para que não saia da nossa mente. Mas nós não podemos fazer mais isso. Aí nós queremos culpar depois do pastor, a tia da salinha que não está ensinando direito. A tia da salinha não está ensinando direito. Né? Mas você é a responsabilidade da sua. Mas como eu e você, como pais, vamos ensinar para os nossos filhos se nós não temos nada para passar para eles? Não é? Se você não estuda, você não vai ter nada para passar para eles. É a mesma coisa, um professor, ele vai dar sua aula, mas ele não estuda nada da sua aula. Como que ele vai ensinar para os alunos se ele não sabe nada daquilo que ele vai ensinar? Como que eu vou
passar para os meus filhos, ou para os meus vizinhos, para os meus amigos, para os meus parentes, para uma pessoa que está precisando de uma palavra, se eu não tenho nada para passar para ele? Dá o que eu não tenho. Não vai acontecer milagre, irmão, não vai. Deus não vai vir do céu fazer o nosso papel, não vai. Não vai na hora vir revelação do céu, não vai. Se você não estudar, você não vai ter nada para passar. Então, irmãos, a Escritura, ela também é útil porque ela nos corrige. Então esteja apto para receber a correção que vem das Escrituras. Esteja com o coração disposto a receber a correção que vem das Escrituras. Porque se nós somos repreendidos por ela, se nós aprendemos através dela, se nós somos corrigidos através dela, existe um benefício que nós temos. Paulo deixa no final. Ela é útil também para a correção, para a educação da justiça. Vocês conhecem aquele menino mal criado? Recentemente, eu acredito que os irmãos estão sabendo, né? Vi uma manchete nas mídias sociais. Tinha uma passageira num avião, vocês viram isso? Ela estava sentada no seu assento, que ela pagou para aquele assento, é de direito dela, né? E ela estava no assento da janela. Uma criança, não lembro uma faixa etária da criança, estava fazendo birra querendo sentar no lugar dela. E a mãe filmou. Primeiro que ali você já tem como. Não tem direito ali de imagem da pessoa. Se ela quiser processar, a mãe perde. Então a mãe filmou, chamou a mulher, que a mulher não tinha empatia. Até vocês pesquisam aí que vocês vão ver, viu? Tá na atualidade esse vídeo. Que a mulher não tinha empatia com a criança, e que a criança estava chorando, que a criança queria o lugar daquela senhora, e a mãe filmando, e aquele negócio todo. Irmãos, conhece meninos mal educados? São esse tipo de crianças. Crianças que hoje não obedecem mais os pais, não obedecem mais os adultos. Lembra quando vocês eram crianças? Os pais falavam assim: olha, nem passa perto quando eu estiver conversando com alguém. Era assim que funcionava, né? Não interrompa, não fale alguma coisa, não olhe. Os pais já colocavam aquele terror, né? Hoje as crianças são mal educadas. E a palavra de Deus, irmão, fala que, por conta disso tudo, ela também é útil para educar na justiça. Nós somos educados, irmão, na justiça. Conhece aquele tipo de cristão que ele também não tem educação nenhuma? Tudo que ele fala não condiz com aquilo que ele diz ser. Tudo que ele fala não condiz com aquilo que ele diz ser. A palavra de Deus fala que da nossa boca não sai a palavra das portas, né? O mais conhecido como nos dias de hoje como palavrões, palavras de baixo calão. Mas tem cristão que eles falam esse tipo de coisa. Eu já presenciei muitos. E a gente ficou horrorizado assim, cara, como pode um cristão falar esse tipo de coisa? Né? Aquele tipo de cristão que quando está aquela rodinha de amigos falando besteira, ou presenciando alguma coisa que não deve, ele está lá no meio, rindo, dando gargalhada, compartilhando com aquilo, são cristãos mal educados. E a palavra de Deus, irmãos, que por conta disso tudo, dessas coisas, ela também é útil para nos educar na justiça. E depois de tudo isso, ela nos dá um benefício, para mim e para você. O verso 17, a fim de que todo homem, quando diz o homem aqui, se fala da natureza humana, tanto homem como mulher, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós só seremos perfeitos se nós tivermos como prioridade as Sagradas Escrituras. Só seremos homens perfeitos se nós tivermos como prioridade aquilo que Paulo recomendou para Timóteo. Porque se Timóteo tivesse como prioridade, ele teve como prioridade as Sagradas Escrituras, ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, ela vai nos exortar, ela vai nos educar na justiça, e nós seremos um homem perfeito e habilitado para toda boa obra. Nós só seremos, irmãos, habilitados para praticar boas obras que agradam ao Senhor, se nós estivermos firmados nesse livro. Hoje existe inúmeras pessoas atacando a velocidade das Escrituras. Existia antigamente, mas hoje, com o avanço da internet, nós temos acesso assim, né? A velocidade da luz.
Então, não sei se os irmãos têm ciência, mas existe uma gama de pessoas atacando a veracidade das Escrituras. E se eu e você não estivermos alicerçados nesse livro, como que nós iremos realmente acreditar no que está escrito aqui? Porque muitos cristãos, eles deixam de servir a Cristo, de seguir a Cristo, porque eles deixaram de acreditar no que a Bíblia diz. Muitos cristãos viraram ateus porque a maioria dos ateus já foram cristãos um dia, sabia disso? A maioria dos ateus que existem hoje já foram cristãos um dia. Então, muitas dessas pessoas deixaram de ser cristãos porque deixaram de acreditar no que de fato a Bíblia diz. Então, irmãos, que nós possamos estar de fato alicerçados no que a palavra de Deus diz, passará céu e terra, mas a palavra não passará. Tudo isso um dia vai passar. A Bíblia diz que o céu ela vai se enrolar como se ela fosse, o céu e a terra ela vai se enrolar como se ela fosse um rolo. Mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Aquilo que Deus falou desde Gênesis e finaliza no Apocalipse permanece para sempre. A palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. Ela foi inspirada pelo próprio Deus. Não foram homens que escreveram por vontade própria. Não. A palavra de Deus, ela foi inspirada, escrita pelo próprio Deus. Entregue para nós meus irmãos. Aí, para a gente finalizar, quando nós estamos, lembra que eu falei do primeiro amor? Quando nós também nos apaixonamos fisicamente por uma menina, né? Isso acontece muito com os adolescentes, quando a gente é adolescente, estudava, né? Acontece no dia de hoje também. Aí a gente não tinha na época hoje WhatsApp, né? Existia aquele negócio de cartinha, né? Aí a gente escrevia cartinha para a pessoa que a gente gostava, e entregava para a pessoa, né? Ou quando alguma pessoa entregava para a gente até rindo, porque é verdade. Então, quando alguém entregava para nós, aí é que a gente ficava mais animado ainda, mesmo não gostando, mas pô, alguém entregou uma cartinha para mim, e a gente abria, a gente via, a gente ficava animado. Por quê? Porque era prioridade, porque a gente gostava, a gente amava. E a gente tem, irmãos, a carta que Deus deixou para nós e a gente não lê, a gente não abre para estudar. A gente não abre para estudar. Quando éramos adolescentes e a gente recebia a cartinha ou a gente enviava a cartinha e a gente via, é porque a gente amava a pessoa que entregou a cartinha ou para quem nós entregamos a cartinha, né? As escrituras é a mesma coisa. Se você recebeu uma cartinha de alguém na época da escola e você não leu, é porque você não tinha interesse nenhum. E isso não é errado. Você não tinha interesse naquela pessoa, você lê o que você quiser. As escrituras é a mesma coisa. É a carta de Deus dada para nós. Homens santos, da parte de Deus, diz o apóstolo Pedro, escreveram essa carta de escritura para nós. Se eu não tenho interesse, é porque eu não amo. Existem coisas, irmãos, que requerem, mas que é uma realidade. É questão de lógica. Eu só vou ler se de fato eu amo quem de fato escreveu isso aqui. Não é verdade? Eu só leio a carta de alguém que entregou para mim porque eu amo aquela pessoa, então eu vou ler. E vou dar prioridade para aquilo dali. Eu só leio as escrituras se de fato eu amo quem escreveu as escrituras, que foi o próprio Deus, através de homens santos que escreveram da parte de Deus. Então, irmãos, tenha como prioridade as Sagradas Escrituras. Tenha como prioridade a Bíblia Sagrada. Porque muitos, como o pastor falou, bem falado, muitos de hoje, eles buscam qualquer outro tipo de coisas. Eles querem ouvir qualquer outro tipo de coisas. Eles querem aprender qualquer outro tipo de coisas. Mas quando se depara com as Escrituras, corre. E se você já lê, já tem sua prática de leitura, prática de estudar, continue mais ainda. A palavra de Deus diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Continue. Meus irmãos, nós vivemos num período tenebroso. E eu não falo tenebroso, né, como algumas pessoas gostam de dizer, de uma nuvem negra, de demônios mancos. Não estou falando desse tipo de tenebroso. Estou falando do tenebroso, o que acontece nos corações das pessoas nos dias de hoje. Eu falei quando nós estávamos no culto de Ednezé que não existe mais prazer nas pessoas, não tem mais prazer. Eu passo quando a gente passa por aqui, pela DR, Paraty, a gente vê algumas igrejas, né? Você tem aí Barra Grande e outros lugares, e você vê as igrejas vazias. Seja Assembleia, seja Batista, não importa a denominação, você vê as igrejas vazias. Na minha época de criança, as igrejas eram cheias.
Eram lotadas. Era Assembleia, era Batista, parecia até disputa de igreja. Mas era lotada. Hoje você passa na BR e você vê essa igreja vazia. Você vê o pastor com 2, 3 irmãos ali, se não for só a família do pastor. Né? Por quê? Porque as pessoas não têm mais prazer, irmão. Essa é a realidade. É muito mais cômodo para nós ficarmos em casa assistindo nossa Netflix, nosso entretenimento. É muito mais cômodo, não é? É muito mais cômodo para a gente. Mas as Sagradas Escrituras, ela rompe tudo isso. Quando nós abrimos o coração e deixamos de fato a palavra de Deus entrar. Quando nós falamos sobre isso no deserto, eu falo aqui para que as pessoas não entendam errado, salvo aqueles que trabalham, né, que o trabalho impede de estar aqui. E muitos ainda não trabalham, não impedem, mas preferem trabalhar. Né? Porque eu sempre falo, quem trabalha por conta própria, ele tem como conciliar ali o seu trabalho com a casa de Deus. Tem. Aquele que já trabalha debaixo de uma autoridade de um patrão, aí já fica mais difícil. Né? Já fica mais difícil. Mas mesmo assim, se você pode estar aqui, venha. Venha, aprenda, sirva ao Senhor, irmãos, porque o tempo está próximo. Nós vivemos em tempos que as pessoas, como diz a palavra de Deus, elas estão assim, correndo para lá e para cá. Elas só querem construir, elas só querem conquistar, elas só querem viver suas próprias vontades. Primeiro eu, depois eu, depois eu e sempre eu. Nós vivemos nessa geração assim. Nós queremos. E para a gente servir alguém é muito difícil. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Mas como nós sabemos dessas coisas? Lendo as Escrituras. E muitos de nós, para servir alguém, é difícil. Muitos de nós, para dar a alguém, estender a mão para alguém, é difícil. Então, irmãos, viva de acordo com a palavra de Deus. Deixe os entretenimentos de lado. Passe tempo com a sua família estudando a palavra de Deus. Se não se faz mais culto doméstico, volte a essa prática. Né? Eduque seu filho desde pequeno a saber o que é o culto doméstico, que ele vai crescer querendo culto. As crianças de hoje nem culto não querem, nem sabem o que é culto. Não tem nem prazer de estar na igreja as crianças de hoje. A maioria das crianças de hoje. Você vê aí fora as crianças do tamanho aí dos nossos filhos dançando com coisas que não se deve dançar, vestindo roupa que você fica horrorizado. É um negócio escandaloso demais, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. E nós que somos luz, nós que somos a fonte de referência, como diz a palavra de Deus, para essas pessoas, o que nós estamos fazendo? Para que elas vejam em nós aquilo que de fato Deus quer que elas vejam. Se nós estamos sendo exemplos, elas tampouco não virão. Então, para a gente finalizar, busque na palavra de Deus. Busque só na palavra de Deus. Esqueça os livros, esqueça os filósofos, esqueça todos esses outros autores. Todos eles passaram, todos eles passaram. Todos. E passaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém. Pastor?